Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Gente, hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido, a andropausa. Então, se você é homem ou encaminha para o seu marido, para os seus filhos, para os seus tios, amigos, se você quer saber o que é a andropausa, ela existe, não existe, como é que ela funciona, vem comigo. Andropausa. Apesar, gente, de ser popularmente conhecida então como essa pausa masculina, andropausa, o nome correto dessa condição, ela é deficiência androgênica do envelhecimento masculino, também conhecida como DAEM. Esse nome, né, esse problema dos homens, ao contrário da mulher, ao contrário da menopausa, ele não ocorre em todos os homens e não afeta apenas uma faixa etária. Então, quando falamos sobre andropausa, logo pensamos na versão masculina da menopausa, a última menstruação das mulheres, que é uma consequência da redução significativa ali da função hormonal. Mas na verdade, essa comparação ela não existe, tá? Ela não tem como ser apropriada. A produção hormonal dos homens, ela realmente decai com o passar dos anos. Mas esse processo ele é muito mais longo e gradual do que das mulheres. Infelizmente, até nisso as mulheres, né, é mais difícil. A mulher ela tem uma pausa ali, acabou, parou. O homem ele é mais lento. Isso quer dizer então, gente, que existe muitos pacientes que nem chegam a ter uma deficiência grave assim de testosterona ao longo da sua vida, apesar de os níveis hormonais serem menores, obviamente, do que era quando ele tinha 30 anos, por exemplo. Por esse motivo, então, a gente no meio médico não utilizamos tanto o termo andropausa, tá? Por passar essa ideia de cessação da produção hormonal, o que não é verdade, o que não ocorre. Então, o termo correto é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, tá? Então, ele vem uma deficiência, ele não pausa, então ele cai. O que representa, então, um processo de mudanças, tanto na forma reprodutiva, né? Só que acaba que não afetando tantos homens. A mulher, por exemplo, a gente pausou, já era, não consegue mais engravidar, não tem mais hormônio, tudo muda, aquela parte emocional que é tão difícil. Já nos homens, isso é uma transição muito mais tranquila. E o que causa, então, essa deficiência androgênica, então? Como o próprio nome já fala, né, uma deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Ele é causado principalmente pelo envelhecimento. Mas a gente tem algumas outras causas, ou uma normalidade no testículo, uma rotação, uma deficiência em glândulas como a hipófise e o hipotálamo, alteração do sistema reprodutor. Além disso, o que eu mais vejo aqui, por incrível que pareça, eu atendo muitos homens. Falo que eu atendo muitos maridos, tá? Então isso é muito importante, porque a gente acaba equilibrando o casal, né? Então eu tenho muito essa experiência com os homens mais velhos. Mais velhos não, né, gente? Porque assim, em torno ali de 50, 45 anos, ele já começa a ter ali uma queda. E o que mais faz diminuir a sua testosterona, Marada? A obesidade, sedentarismo, então diminui muito. E aí ele vem o tabagismo, o uso de álcool e as consequências de uma síndrome metabólica, como o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia. Então, uma mudança no estilo de vida já vai melhorar a sua testosterona. Olha que incentivo maravilhoso para você começar a mudar a sua alimentação e mudar o seu estilo de vida, né? Pensa bem. Então, e como é feito esse diagnóstico, né, dessa deficiência androgênica, dessa andropausa? O diagnóstico ele é feito de duas maneiras. Primeiro, a gente vai avaliar os sintomas, se você tem os sintomas que eu vou falar daqui a pouco. E o segundo, a gente vai fazer a dosagem da sua testosterona no sangue. Então, a gente vai ter a testosterona, a gente tem que estar dosando ela, meninos, no jejum. Então, ela é importante que ela seja matinal, tá? Seja cedinho. Fala, mas a testosterona eu posso dosar a qualquer horário. Não é assim, tá? Então a gente vai dosar ela bem cedo. E o hipogonadismo, então, ele é definido pela testosterona total matinal menor que 300 nanogramas por decilitro, ou uma testosterona livre menor que 6,5. E em alguns
alguns casos, como em pacientes com os hábitos de vida não saudáveis, a gente pode, dosou, ele tá lá 250. A pessoa tá com muito, não tá com tantos sintomas, mas a qualidade de vida dele não é boa. O que a gente vai fazer? Vamos melhorar os hábitos, vamos emagrecer, vamos desinflamar, melhorar muito esteatose hepática, gordura no fígado, que ajuda bastante também. E aí a gente dosa de novo. Em alguns casos a gente consegue até uma reversão. A gente consegue melhorar uma testo de 250 para uma testo de 400, 400 e pouco. E então o exame de sangue tem que ser de manhã e para a gente classificar ele tem que ser menor que 300. E os sintomas? Os tão temidos sintomas, né, da andropausa, da deficiência androgênica, né, que a gente pode ter. Os sintomas, eles variam muito de paciente para paciente, de acordo com o nível de testosterona. Mas, de uma forma geral, as queixas que eu mais recebo aqui, que a gente mais vê nas literaturas, perda de força, redução da massa muscular e da massa óssea. Tem que avaliar massa óssea em vocês também, tá? Densitometria óssea a gente acaba fazendo só em mulher, tá? Errado, os homens também a gente tem que estar fazendo. Um desânimo, uma diminuição, o pelo vai ficando um pouco mais ralo, não fica tão peludo. Um ganho de peso, principalmente uma gordurinha do lado, né? Aumento até uma ginecomastia, uma diminuição de libido, o número de ereções diminui ao longo do dia. A gente presta muita atenção, uma coisa que a gente tem que também prestar atenção é na ereção matinal, que ela começa a diminuir e às vezes passam a nem ter. Problema de memória, principalmente a memória recente. Às vezes acontece ali uma dificuldade para se concentrar, uma mudança de humor, uma irritabilidade maior, então fica muito explosivo. Ai, tá tudo bem, de repente é um nada. Uau! Cria uma situação muito intensa. Então, quem tem maridos mais velhos, assim, percebe muito esses sintomas. Também ele pode, com o passar do tempo, dar um pouco mais de anemia e a disfunção erétil, tá? Que é o medo da maioria. E existem alguns questionários que ajudam muito a gente nesse diagnóstico. Um questionário que eu gosto muito, ele chama questionário ADAM, ADAM. Mas, se você quiser agora dar uma pausa no vídeo, pega um papel, pega uma caneta, vamos fazer juntos. Como é que nós vamos fazer esse questionário? O questionário você vai responder sim ou não. Para cada sim, você vai marcar um ponto. Então, eu vou fazer 10 perguntas e você vai estar marcando. Pergunta de número 1. Você perdeu o desejo sexual? Ele diminuiu? Sim ou não? Responde aí. 2. Você sente falta de energia? Sim ou não? 3. Você notou diminuição da sua força física ou da sua resistência? Tipo, eu era mais forte, eu fazia mais coisas e agora tá menor. Sim ou não? 4. Você notou que a sua altura ela vem diminuindo, você tá ficando um pouco mais encurvado? 5. Você notou que vem perdendo um pouco a alegria de viver? Que tá tudo na mesmice, que tá tudo meio cansado? Sim ou não? 6. Você tem estado triste ou angustiado? Sim ou não? 7. Suas ereções estão menos rígidas? Sim ou não? 8. Você notou que recentemente vem piorando a sua capacidade de praticar esportes? 9. Você tem adormecido logo após uma refeição? Né? Então você come depois do almoço, depois do jantar e dá aquele sono? Sim ou não? E o 10. A sua capacidade para trabalhar tem piorado recentemente? Então, preencheram aí o questionário? Se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, mas preenche. Se você preencheu 3 critérios desses 10, provavelmente você tem um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então aí você tem que estar procurando um médico para a gente poder dosar a sua testosterona e ver o melhor tratamento. E vale aqui também a gente ressaltar que muitos desses sintomas eles podem ser causados por outros motivos. Então, dessa forma, o questionário ele vai ajudar a gente, tá? Mas a gente tem que excluir algumas outras doenças, algumas outras patologias. Por esse motivo, então, é indispensável que você realize uma consulta com o seu médico do coração de confiança para fazer os exames e para a gente ter um diagnóstico certo. Ai, doutora, socorro, eu fiz o questionário aqui, tô sentindo quase tudo isso. E agora?
Tem o que ser feito? Tem, gente, tem o que ser feito. O tratamento, então, da andropausa ou da doença do envelhecimento, ele pode ser feito e deve ser feito. Então, como a gente vai estar fazendo isso? A gente vai fazer todo o diagnóstico. Aí a gente vai usar o quê? A reposição hormonal de testosterona. Igual a mulher não faz a reposição hormonal, o homem também faz, tá? E a reposição hormonal de testosterona, ela pode ser por algumas vias. Então, ela pode ser pela via transdérmica. É uma via que eu uso muito pouco no consultório. A gente não vê tantos benefícios, é complicado porque é uma quantidade grande que a gente vai ter que estar usando, principalmente se tem criança em casa, se tem netos, a chance de ficar passando essa testosterona para a família inteira. O homem não é tão cuidadoso igual a mulher. Então, assim, a via transdérmica é uma via que praticamente a gente não usa. A gente tem a via injetável, tá? Ou os pellets, que são os implantes. Então, eu gosto das duas vias. Os injetáveis, então a gente vai ter as injeções que são de semanal, quinzenal ou a cada 3 meses, aí vai depender muito de que tipo. Ou o implante, que é o pellet, que ele vai estar durando ali de 5 meses, mais ou menos, até 6, tá? E aí ele vai ter a conveniência de não ficar tendo que tomar injeção e a liberação ser mais constante. Então, acaba que ele não cai e volta, porque com a injeção você melhora e piora um pouco, melhora e piora um pouco, que é o que a gente não quer. E entendi. Depois, até se vocês quiserem outros vídeos falando sobre os tipos de testosterona, como é que funciona, escreve aqui pra mim, que aí eu vou estar colocando vocês aqui na nossa pauta, né? Que é tanta mulher e tanta menopausa, mas é importante também falar disso. Eu sinto, nossa, muita cobrança os meninos aqui comigo. E o que é importante a gente entender também? Quais são as contraindicações da reposição de terapia hormonal para o homem, da reposição de testosterona? O homem, diferente da mulher, ele não repõe progesterona, ele não repõe o estrogênio, tá? A gente vai repor a testosterona, apesar do homem ter os outros hormônios, tá? O homem também tem, mas a gente vai usar a testosterona. E quais são as contraindicações? A primeira e mais importante é o câncer de próstata e câncer de mama masculino. Então, o câncer de próstata, principalmente qualquer tipo, mas localmente avançado, mais metastático, e o câncer de mama, gente, eles são associados a um risco muito alto de resultados adversos, graves, tá? Então, risco até mesmo ali de uma metástase, enfim, que o que impede realmente o uso de qualquer terapia de testosterona, tá? Em todas as diretrizes, assim, é não, tá? Então, não, ok, não pode. Como na mulher, a gente também não pode estar usando. O que mais que a gente tem? Nódulo palpável, tá? Então, é importantíssima a consulta com o urologista. Então, se você tem um médico que está te acompanhando nessa parte, tem que ter um uro que vá fazer exame de toque, tá? Ele é super importante para ver se essa próstata, ela tá mais molinha, ela tem alguma área endurecida. Então, isso é importantíssimo. Ou, se você tem um PSA, que é aquele exame que a gente faz no sangue, que os homens fazem no sangue, se ele tá acima de 4, a gente não pode estar usando testosterona. Ou se ele está acima de 3, combinado com alto risco de câncer de próstata. Por exemplo, avô teve câncer de próstata, pai, irmão, enfim. Então, toda essa parte aí hormonal e do câncer de próstata. Segunda contraindicação, um hematócrito muito elevado. O que é isso? É um exame que a gente vê lá no hemograma, e aí a gente vai ver um hematócrito acima de 48 a 50, a gente não pode estar usando a terapia de reposição de testosterona, a gente tem que ajustar isso aí primeiro. A gente tem até um estudo de Framingham, e que ele fala que em homens mais velhos existe um risco aumentado de mortalidade por doença cardíaca quando você tem um hematócrito muito mais alto por um tempo maior. Então, nesse perfil de paciente, a gente tem que ver se ele não está desidratado, se ele tem uma hipercoagulabilidade, se ele tem excesso de ferro no organismo, se ele fuma. Então, a gente é obrigatório que a gente faça essa investigação, ajuste isso daí e ver se ele pode estar usando ou não. Terceiro, paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica grave. Ele tem essa insuficiência, então as diretrizes concordam todas que o tratamento de testosterona ele não deve ser iniciado
No caso de um paciente ali que ele teve uma insuficiência cardíaca mais grave, ele teve um infarto do miocárdio ou um AVC nos últimos 6 meses, ou se ele tem uma trombofilia. Então, em casos disso, a gente tem que decidir, por exemplo, um paciente que tem um homem muito hipogonádico, com uma insuficiência cardíaca crônica, ele deve ser acompanhado muito cuidadosamente, com cardio, enfim, para estar vendo se pode ou não. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas não é indicado. 4. Sintomas graves do trato urinário. Então, o que é isso? Quando a gente tem muita dificuldade para fazer xixi, uma próstata muito aumentada. Então, uma próstata aumentada, ela não é a contraindicação. Mas se ela tiver muito, que tiver trazendo sintomas graves, sim, não é. Ou a gente sabe que a terapia de testosterona, no começo dela, ele pode piorar esses sintomas. 5. Apneia do sono. Aquela apneia obstrutiva do sono. Então, se você tá lá, você tem uma barriguinha muito grande, tá dormindo, fica com aquela apneia, no meio da noite a tua esposa tem que ficar lá te sacudindo para você respirar de novo. Nesses casos, a gente não pode fazer a terapia com testosterona. Tem que tratar primeiro, emagrecer, ver o que tá acontecendo, porque a terapia de reposição, ela não é uma contraindicação absoluta, mas a gente sabe que assim que você começa a usar ela, você pode piorar. E a 6ª é desejo ativo de ter filhos, porque a gente sabe que uma vez que você usou uma terapia de testosterona, você vai bloquear o teu LH, que é hipotalâmico, da hipófise, e ele vem e vai inibir essa produção, não só de testosterona, mas de espermatozoide também. Então, essa terapia, ela deve ser evitada agora em homens que desejam engravidar, principalmente nos próximos 6 a 12 meses. E o mais importante também, gente, vale aqui a gente pensar que outra forma da gente poder reduzir esses sintomas e melhorar a sua testosterona é mudar o hábito, mudar a qualidade de vida. Então a gente tem que, é a mesma coisa quando a gente fala da terapia de reposição para menopausa. Não é só a pessoa querer, é ela poder e merecer. Então a gente tem que controlar peso, emagrecer, controla diabetes, controla hipertensão, vamos evitar de bebida alcoólica demais, tentar parar de fumar ou diminuir, começar a fazer os exercícios com frequência. Então tudo isso vai te ajudando. Combinado? Deu para entender então que a andropausa, então a andropausa a gente praticamente não fala porque ela não é uma pausa, e sim uma deficiência mais crônica, e que às vezes a gente tem até alguns estudos que falam que a cada década, cada 10 anos você vai eliminar 100 pontos na tua testosterona com a parte do envelhecimento, né? Então ela tende a ir caindo, mas ela não cessa. E tem o que ser feito. Isso que é importante, porque quando a gente entende, a gente conhece a verdade, né? Você vai poder fazer outras coisas, você vai poder entender e ir atrás. Então, se você gostou desse vídeo, manda pro seu marido, pros seus amigos, pro seu pai e me conta aqui, você já tinha ouvido falar sobre isso? Você tá passando por essa fase? Você tem alguma dúvida? Você quer mais vídeos sobre homens? Combinado? Te encontro no próximo vídeo.